Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão a ter essa oportunidade de ouvir a pregação do irmão Cacope, que é o irmão que vos fala. Antes de começarmos com a nossa pregação, vamos orar? Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela graça, pela vida, Deus. Ó Pai, dormimos e acordamos e vivos estamos. Se estamos a ouvir essa palavra, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio, Deus, de mais uma vez aprender, ó Pai Santo, com a sua palavra, ó Pai. Ó Pai, entrego todos os irmãos que estarão ouvindo, entrego a mim que estarei aqui ministrando a palavra de Deus, entrego todo o programa, toda a pregação nas tuas santas e poderosas mãos. Amém. Porque estou com uma voz assim de gripe, estou gripado, mas nem por isso serviu de empecilho para eu poder pregar a palavra de Deus. Bem, a pregação de hoje é uma pregação muito, digamos que importante para nós, porque nós precisamos entender e perceber o que Deus tem para falar conosco. Bem, a pregação de hoje vamos falar sobre um dos atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus fez os céus e a terra. Deus fez tudo que existe aqui na natureza, as plantas, os animais. Foi Deus quem criou. Nós próprios seres humanos, foi Deus quem nos fez. Então, vamos aprender sobre atributo de Deus. Por que precisamos aprender sobre atributos de Deus? Vamos falar de um dos atributos de Deus. O que é atributo? Atributos são qualidades, são características, digamos, que caracterizam quem Deus é. Então é necessário aprender isso. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis Deus não partilha com ninguém, é somente para Deus. Então, dentro dos atributos de Deus, nós vamos encontrar vários atributos que são omnisciência, omnipotência, omnipresença, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus bondoso. Mas hoje nós vamos falar sobre a autossuficiência. Bem, antes de começarmos mesmo a pregação, eu quero definir o que a ciência relata sobre a autossuficiência. O que a ciência nos diz? A ciência diz que a autossuficiência diz que um indivíduo autossuficiente é aquele que não depende de outras pessoas para viver. A autossuficiência possui dois fatores, financeiro e emocional. Então, a ciência ainda vai dizendo que a independência completa é atingida quando uma pessoa consegue se sustentar financeiramente e não depende de ninguém para alcançar o equilíbrio emocional. Então, basicamente, a ciência tem essa definição sobre a autossuficiência. Descreve um indivíduo autossuficiente quando tem condições financeiras para suprir suas necessidades, quando é adulto, quando consegue lidar com as suas responsabilidades, quando consegue pagar as suas contas. Mas na verdade nós vimos que isso não é real, isso não é verdadeiro, porque a autossuficiência é uma característica que só pertence a Deus. Então vamos na palavra de Deus para nos entendermos mais a fundo. Em Salmos 90, capítulo 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a autossuficiência vejamos que relata que Deus não foi criado por ninguém, ninguém criou Deus. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ninguém criou Deus. Deus já existia desde a eternidade a eternidade. Antes que os montes se formassem, Deus já existia, era Deus. Então Deus não depende de ninguém para ser criado. Deus não depende de nenhuma outra força, de nenhuma outra energia, porque nós seres humanos, nós somos dependentes, nós não somos autossuficientes, porque para viver nós precisamos do oxigênio, precisamos da estabilidade da gravidade, nós precisamos do sol, precisamos da água. Até antes de nós nascer no ventre das nossas mães, nós precisamos
Precisamos, quando a placenta é conectada, né, com o corpo da mãe, nós precisamos beber líquidos que a própria mãe consome, precisamos do útero para crescer, para se desenvolver. Então, descartamos essa definição da ciência que diz que a autossuficiência é alguém que é financeiramente estável. Essa é uma definição que, se formos nos atributos de Deus da autossuficiência, não tem uma aplicação aceitável para nós como cristãos, porque isso é uma definição que encontramos na ciência. A ciência diz isso. Então, por que nós precisamos aprender sobre a autossuficiência? Nós precisamos entender que Deus está acima de todas as coisas. Muitas das vezes, infelizmente, por causa das circunstâncias, por causa das situações, nós nos deixamos levar pelas emoções e acabamos por descredibilizar a autoridade, o poder que Deus tem, o controle que Deus tem sobre todas as coisas aqui na terra. Há situações que nós muitas das vezes achamos que Deus não tem controle, achamos que Deus não está acima de todas as coisas. Então, esse Criador que é Deus, que fez todas as coisas, esse Deus é autossuficiente. Deus não depende de ninguém para existir. Deus nunca dependeu, porque Ele sempre foi Deus. Deus nos criou para a sua glória, fez os céus e a terra para os seres humanos viverem aqui, para que o seu amor seja manifestado entre nós. Então, por que nós nos deixamos levar pelas emoções? Por que nós esquecemos que nosso Deus é um Deus que sabe de tudo? Nosso Deus é autossuficiente. Nosso Deus não precisa de nós. Muitas das vezes nós dizemos que Deus precisa de nós. Sim, nós precisamos de Deus, porque Deus é vida, Deus é o caminho, é a verdade. Nós precisamos dele na oração, precisamos da sua ajuda. Então, por que eu disse que Deus não precisa de nós? É que Deus decreta aquilo que quer, como quer. É tudo da sua vontade. Muitas das vezes nós achamos que dentro da igreja a obra está a continuar por minha causa. Essa igreja só não cai, essa igreja só não se desfaz por causa do irmão fulano. Não, a obra é de Deus, é tudo de Deus. Deus quer que nós o aceitemos, de modo que sejamos vaso para ser usados. Mas isso depende dele e não de nós. Isso está nas suas mãos e não de nós. Nós é que precisamos de Deus, nós precisamos da sua orientação, nós precisamos que Deus nos guie a maneira de viver, de agir, de pensar. Então vemos aqui que Moisés, em Salmos 90, dizia que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade, tu és Deus. E no 3 ainda continua: tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei filho dos homens. E para acrescentar na nossa palavra, vamos em Mateus 24:35, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é eterno. O que é que isso significa? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. É que nós vamos morrer. Nós estamos indo para a morte física, estamos morrendo. A cada dia as plantas crescem, morrem, as árvores crescem, cortam. Tudo começa num ciclo e termina num ciclo, mas Deus continua ali. Deus continua estável. Deus continua ali eternamente. E muita gente ainda tem a audácia de dizer de que não é possível que Deus consiga estar ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. Uma ilustração básica é dos céus. Se nós pegamos os céus, se nós olharmos para o céu não cobriu somente a terra. O céu cobriu todo o universo. Porque quando nós apanhamos um voo, um helicóptero, quando subimos ali no céu, nós achamos que é o fim. Achamos que tem um céu ali, que é o fim. Mas quando subimos no voo, nós vemos que tem mais outro espaço grande. E o céu cobriu toda a terra, o céu cobriu todo o universo. Um Deus que é criador de todas as coisas. Como é que, se o próprio céu que ele fez cobre tudo, cobre a própria terra, cobre todos os planetas, como é que
a sua própria criação é maior do que ele. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Esse Deus imutável, é preciso que nós sabemos disso, de que tudo vai passar. Ainda em Isaías 48 diz que a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deus é eterno, Deus é soberano. Eu quero dar uma ilustração aqui. Quando nós, para quem tem filhos, tem sobrinhos, ou já conviveu com crianças, as crianças muitas das vezes quando eles, por exemplo, se tu estás a carregar uma carga muito pesada, estás a levar uma bacia, um balde ou alguma coisa assim pesada, eles dizem que quero ajudar, e quando eles pegam naquela carga pesada, muitas das vezes nós deixamos as crianças levarem a carga conosco, não porque eles estão ajudando em alguma coisa, mas de certa forma nós permitimos que eles se sentem que estão a ajudar. E eles pegam na carga e falam que não, eu estou a ajudar, mas a força dele não é suficiente para te ajudar. É assim que funciona com Deus. A força de Deus é muito maior. Nós precisamos de Deus. Nós, quando partilhamos a palavra de Deus, nós estamos a fazer aquilo que Deus nos mandou. Nós somos escravos de Cristo Jesus. Nós estamos a obedecer ao nosso Rei. Não pensa que é um favor que tu fazes a Deus. Quando partilhamos a palavra de Deus, quando partilha para 10 amigos, receberás uma bênção. Caímos nesse estereotipo de pensamento e estamos afundando cada vez mais. Independentemente das situações, das circunstâncias, devemos entender que Deus é Deus, sempre foi Deus, Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir. E não há nada, não há ninguém que tenha um poder supremo como o nosso Deus que sabe de todas as coisas, que sabe os fios de cabelos que tem na sua cabeça. E muita gente, por causa das aflições, pensam que Deus não sabe das suas situações, pensam que Deus não sabe daquilo que eles estão a viver, pensam que eles não sabem da situação corrente em que eles se encontram. Eu devo te dizer que Deus é Deus e que nós fazemos as coisas não porque Deus precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Então por que oramos? Se Deus é autossuficiente, se Deus sabe de todas as coisas, então por que nós oramos? A oração é para nós cultivar um relacionamento com Deus. Não é só pedir, mas é criar um relacionamento diário com Deus para nos ajudar, para que nós possamos crescer espiritualmente. A oração é como se fosse um microscópio que nos ajuda a ampliar as nossas fraquezas, a ampliar o nosso coração, aquilo que está dentro de nós. E Deus nos ajuda, nos mostra que cada vez mais que nós se aproximamos dele, mais vemos que distante dele nós estamos. Porque vamos ver mais as nossas falhas, os nossos defeitos. E é por isso que nós precisamos da sua graça, da sua bondade. Porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Então, seja de reflexão. Que possamos ampliar a magnitude, a grandiosidade de Deus, a soberania, a perfeição de Deus. Não permitam que o inimigo te faça pensar que existem pessoas maiores que Deus. É porque o irmão fulano travou a chuva, o soba fulano travou a chuva. Tudo o que acontece Deus permite, não porque tem um poder maior. Que Deus te abençoe, te ajude, nos ajude a entender, a compreender da autossuficiência de Deus. Amém?